Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média aí de 100 mil reais por mês. Olha aí, nem todos os elementos que Deus mandou fazer, ele mandou repetir. O cordeiro, eles continuavam comendo o cordeiro pascal, o pão sem fermento, mas passar tinta na porta, não. Porque ele tinha um momento. Então a Páscoa, a libertação é isso. Você entendeu? Então você quer ser salvo, você tem que primeiro abdicar de algumas coisas. É aquela questão, sabe? Lá em Pompeia, naqueles corpos que encontraram em Pompeia, muitos foram encontrados com um saco de dinheiro na mão. Às vezes o camarada morreu porque ele voltou para pegar um saco de dinheiro, morreu junto com um saco de dinheiro. Então aquela questão, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Então se você quer que Jesus faça uma coisa na sua vida, você tem que ter a primeira coisa, deixá-lo transformar. E como a gente é resistente a Deus e à transformação de Deus, a salvação às vezes, Vilela e Saião, eu acho que ela entra na gente igual um transplante de fígado ou de qualquer órgão. Quando a pessoa faz um transplante, ele tem que tomar um remédio para evitar a rejeição, porque às vezes o organismo entende aquele órgão como sendo uma coisa nociva e rejeita o que está te salvando. Fazendo um paralelo na vida espiritual, a mesma coisa. A salvação vem para me salvar, mas eu estou tão acostumado com o meu mundinho de pecado, de desculpa, de qualquer coisa, que eu fico rejeitando aquilo que veio para me salvar. Então primeiro eu tenho que sair do Egito, eu tenho que deixar que o Egito saia de mim para eu sair do Egito. E a coisa interessante é que o grande problema nosso é quem nós somos. E uma das coisas fundamentais da Páscoa é a definição da identidade. Esse povo vai passar a ser povo em função desse ato de libertação de Deus e de salvação, de modo que a caminhada deles, diferente do mundo em volta, que divinizava a natureza e não distinguia criatura e criador como no mundo egípcio, agora essa dimensão é de um Deus que você não pode controlar, por isso você não pode fazer a imagem dele, você mal pode pronunciar o nome dele sagrado, que ele está acima de nós e ele é amoroso, ele faz aliança e ele nos chama para a dimensão profunda nossa de alienação em relação a Deus, que tem a ver com o nosso pecado, com a nossa fragilidade moral e pessoal, de modo que a partir daí Israel vai existir como nação de fato. E como é que ele vai ser nação? Sempre lembrando a memória do passado para redefinir essa identidade do presente para poder enfrentar o futuro. Por isso que a Páscoa é tão importante? É tão importante, você é memória, você... Uma coisa interessante, um americano encontrou um rabino e virou para ele e falou: eu não entendo vocês judeus, porque todo mundo no planeta passa por uma mudança de terra, vai para um lugar, e essa pessoa, depois de 2, 3 anos, ele está aculturado, 2, 3 gerações. Vocês foram expulsos da terra 2000 anos, os judeus espalham pelo mundo todo, vocês mantêm a fé, a cultura, a língua, não existe ninguém. Por quê? Qual é o segredo de vocês? Aí o rabino falou: é porque a gente sabe contar a história para criança. Como assim? Como assim? Que história para criança? Que história é essa? Ah, você é americano? Sou. Como é que é a história do Mayflower? Me diga aí. Ah, não, vieram lá os peregrinos lá para Massachusetts, em Plymouth, 1620 e tal. Ok, e o que o pessoal comeu de manhã, à noite? Isso é irrelevante. Não interessa? Como assim que comeu? Como? Então essa é a diferença. A gente, todo ano, faz o nosso Seder de Pesach. A gente faz a nossa comemoração da Páscoa, a gente sabe exatamente o que eles comeram naquele dia. Quem era cada uma das pessoas que eram protagonistas, a gente sabe o que o pessoal comeu, o que o pessoal bebeu, e tem tudo isso. E as nossas crianças lembram e cantam e retomam essa memória, por isso a gente não acaba nunca. Agora olha o interessante disso aí. Dentre as várias regras que Deus deu de memória, uma delas foi o seguinte: você terá a lei do Senhor por frontal entre os olhos e junto ao teu coração. Junto ao teu coração, né? Que é no braço. E aí a gente pega e vê o judeu até hoje, com a caixinha preta aqui, que é o tefilim, né? O tefilim, que ele amarra lá, ele vai fazer oração e ele pega aquilo ali e tudo mais. Parece uma GoPro, né? Mas não é, né? Só que aí você vai no Apocalipse, o que a besta faz? Ela também coloca uma marca. Na onde? Na testa. Na testa e na mão.
É uma paródia do Teflin. É uma Sempre. paródia. E qual que é essa paródia? É justamente isso que ele falou. Hoje, o inimigo de Deus, ele está querendo substituir a história sagrada por outra coisa no seu coração. E quando essa outra coisa entra no lugar de Deus, não tem espaço para Deus. Só que essa coisa não vai poder salvar você. Ele é um ídolo, ele não é o Deus. E o grande problema da idolatria e tudo mais é que ela é cativante. Hoje a gente olha para os deuses do Egito, para os deuses Baal aí, não é nada, mas vamos pensar um pouquinho com a cabeça daquela época. Qual que era a glória de um homem no período patriarcal? Muitas esposas e Também. filhos. E filhos. E os deuses, como eram reflexo dos anseios humanos, tinham esposas e filhos. Você pega o panteão pagão, todos os deuses tinham filhos. O Horus tinha Ísis, a Neftis, e tinha o Horus não, o Osíris tinha a Ísis, a Neftis e tinha o filho Horus. Você entendeu? Aí você vai lá no mundo pagão, o El tinha a Áshera e tinha o Baal como filho. Os deuses eram um reflexo da sociedade. O Deus de Israel é um solteirão. Não tinha mulher, e eu sei que Jesus é o filho de Deus, mas naquela época eles não tinham essa consciência. Então era um Deus sem filho e sem mulher. Numa cultura patriarcal era a pior coisa que podia ser. Muito o diferente. fato de você ter um amuleto para você segurar na mão tem um apelo psicológico muito grande. Desde criança a gente já tem aquela manta assim suja, horrorosa, que você fica com aquele negócio, aquela naninha, e que você não vai sem a naninha para lugar nenhum. A gente tem aqueles deuses, desde criança a gente agarra. Não vou ter imagem. Tá, e como é que eu vou orar para o Senhor sem ver o seu rosto? Sem ver uma imagem, o Senhor não vai ter isso. Então deixa pelo menos pronunciar o nome do Senhor. E no Egito, pronunciar o nome da divindade era ter poderes mágicos sobre ela. Por isso que Deus, a primeira coisa que ele proíbe é não tomarás o nome do seu teu Deus em vão. Então, olha, eu não posso pronunciar o nome dele, então não adianta nem fazer uma mandinga com o nome dele, que não dá certo. Eu não posso olhar o rosto dele, eu não posso, ele não tem mulher e filhos. Que Deus chato. Você está entendendo? Mas essa que era a vantagem. E hoje a mesma coisa. A gente está olhando a história passada, mas a gente tem que... foi o Burton que falou, né? Aqueles que negligenciam a história estão fadados a repeti-la. Exato. Estão fadados a repeti-la. Hoje é a mesma coisa. A Páscoa que o Sayão está descrevendo aqui corretamente, eu concordo com tudo que ele falou, cristã, de Jesus, a Santa Ceia, é chato. É melhor o ovo de chocolate e o coelhinho fofinho. Essa é a versão pagã. Exatamente. De onde surge? E ela é muito mais atrativa do que a Santa Ceia. Ela vem depois Mas do Egito. Então, ela é a celebração pagã presente nas antigas culturas, já no Oriente Médio e na Europa. Já né? existia. Sim, você tem, digamos assim, é uma festa de primavera, né? E é uma festa ligada à fertilidade. Solstício. Ela não começou como Sim. Páscoa. Sim. Ela era uma tá. festa pagã que foi cristianizada, aí Sim. que ela passa a ser Páscoa. Talvez ela é tão antiga quanto a Páscoa, Sim. a Páscoa judaica. Por isso você tem a ideia do coelho, do ovo, que está Da ligado à fertilidade. fertilidade, esse elemento que tem a ver com essa questão. E a grande expressão da fé que aparece na Bíblia em Israel é que ela transcende esses elementos imediatistas que aparecem na experiência